Buenas noches! Segunda das exaustas. Vem, gente! Vamos com tudo. Segunda das exaustas. Quem somos? Samara Filippo, Caroline Figueiredo e com uma convideusa, Alice Milagres. E a gente vai falar sobre o quê? Sobre relacionamentos abusivos. Tema suave. Suave, 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 suave. E aí? Vocês estão exaustos? Exaustas? Simbora? Eu tô bem animada. Tô muito animada. Vamos ver se a nossa garota maravilhosa, Samara Filippo, tá aqui. Não sei se vocês conhecem o trabalho da Alice Milagres, é uma atriz incrível e que, nossa, ela tem um conteúdo maravilhoso que fala sobre relacionamentos abusivos. Inclusive, tô aqui esperando Samara entrar, inclusive ela tem o Alice no País das Exaustas. Ela é muito fodástica. Acho que eu vou... Ah, Samara, que maravilhosa! Yeah. Com você, Samara Filippo. Pá! Maravilhosa. A gente fala sobre relacionamento abusivo, todo mundo assim, ó. Pá! Amor, eu botei até a tatuagem no ombro. Eu ia botar umas aqui assim, ó, plá, 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 mas eu falei, não, melhor não. Ai, calma, menos. Um pouquinho menos. Tá. Maravilhosa. Deixa eu fechar a porta aqui, daqui a pouco tem criança entrando. Peraí. Fechei? Começando. Vem cá, eu falei certo o... Alice no País das Falei Exaustas. certo o nome da série, Dani? Sim. Maravilhosa. Sim. E é isso, gente. Vamos chamá-la? Vamos chamá-la. Vai chamando que eu vou... Ah, e fixa, você já fixou, né? O comentário. E eu vou falandinho, só que a gente vai falar sobre... A gente fala muito sobre... Tem falado muito sobre o aumento da violência doméstica, né? Nessa pandemia. Mas não é só agressão física, né? Que a gente vai abordar aqui hoje. O relato... Ei, mãe! Nossa, ela já vem... Bem. E aí? Tudo ótimo. E aí, Alice? Ai, se soubesse, teria passado um batom vermelho também. A gente espera. Tá louca? Ai, eu não sei nem onde tá, gente. Acho melhor não. Vou ficar assim, aqui só fazendo a luz roxa mesmo. Sustentar na luz roxa. Mas que loucura, porque a gente não combinou do batom vermelho. Mas a primeira coisa que eu falei, cara, relacionamentos abusivos, é óbvio que eu vou colocar batom vermelho. Total. Chega a ser até clichê, né? Aí eu vim de decote também, que é uma coisa que incomoda muito. Amo. Muito Eu vim com um pouco de transparência. Ah, também, ó. Eu tô com transparência também, é isso. E daqui a pouco Free the Nipples. Opa! Mano, Alice. começa falando um pouco do seu programa lá, que a gente se encontrou nesse rolê, estamos exaustas, e a gente se falou, nossa, mas eu também falo exausta, você também fala exausta. Mas Sim. fala um pouco lá do seu. Então, muito louco, assim. Eu vivi um relacionamento extremamente abusivo em 2018, 2019. E ele só teve fim em começo de 2020. E foi quando eu mudei de cidade, assim. Foi um relacionamento que acabou tanto comigo que eu mudei de cidade, sabe? Que eu não tava sustentando mais. Uau. E aí, 2020 veio a pandemia e eu fiquei na minha conchinha como uma boa canceriana. E comecei a produzir conteúdo pra internet. Na verdade, assim, comecei a colocar na internet os meus experimentos performáticos que eu já fazia. E
eu tava vivendo muito esse término em 2020 e tava sendo uma coisa mais subjetiva que eu tava colocando ali e tudo mais. Aí eu amadureci a ideia. E no final do ano passado eu falei, não, gente, eu preciso dar nome aos bois, eu preciso falar de uma forma mais direta, sabe? Eu preciso falar mesmo o que aconteceu. E pensei em cada episódio trazer uma história minha que eu vivi nesse relacionamento e alguns em outros também, com um tema, né? Para não esvaziar também esse lugar de, tipo, ser só histórias minhas. Tem um tema que eu chamo uma convidada e a gente conta uma história desse tema. Eu conto uma fofoca minha, ela uma fofoca dela. E no final eu faço meio que um monólogo sobre o que eu acho desse tema, com imagens e experimentos que eu faço. E é isso, cada episódio é um tema e uma fofoca diferente, o que é ótimo, né? Porque todo mundo tem muita história e eu tenho, nossa, gente, se eu tenho história pra contar. E você exorciza tudo, né? Tudo. Tô exorcizando, eu tô botando pra fora, sabe? Depois desse tempo, entendendo mesmo, assim, e entendendo também que não é uma coisa minha, sabe? É uma questão de gênero mesmo que a gente vive, né? Tanto ao falar da monogamia, ao falar das relações de quarentena, ao falar da responsabilidade afetiva, da rede social e dessa loucura, né? Que a gente enlouquece aqui em meio de tantos corpos e rostos e tudo mais. Então, cada episódio é um tema diferente e tá sendo muito legal, assim, me conectar com um tanto de mulher que tá se identificando, sabe? Com as histórias e que passaram por coisas parecidas. E minhas amigas também, né? Que estão vindo e estão se expondo assim, como se nada, e eu tô amando também, sem medo de ser feliz e contando as histórias e não estão nem aí também. Fala, pode colocar, não tô nem aí. Se fulano quiser me processar, me processa, eu não tô nem aí mesmo, assim. Então tá sendo Agora, muito incrível. vocês estão bloqueados, né, na rede social de um pro outro. Estamos. E qual foi o feedback? Você tem algum feedback dele? Então, dele eu não tenho, não sei por onde anda, também não me interessa. Eu não sei se ele me bloqueou, eu bloqueei, assim, porque eu não tava dando conta, sabe? Chega uma hora, e que é muito interessante falar sobre esse ato de bloquear. Tem muitas pessoas que me perguntam, sabe? Ai, mas você não acha que é muito bruto isso e tudo mais? E hoje eu li um texto super interessante no perfil da Manuela Xavier, que é uma psicóloga que fala sobre comportamentos aqui no Instagram, que ela é maravilhosa, assim. Ela é ótima. E ela estava trazendo a questão do BBB, que o Rodolfo é ex da Rafa Kalimann e que ele entra como um aval de um homem legal, por ele ser ex de uma mulher tão maravilhosa, porque ela decidiu realmente abraçar esse ex, que, enfim, está sendo homofóbico no programa e tem outros traços ali que são questionáveis. E como é importante a gente realmente falar, olha, esse ex não é legal, como uma chancela para as outras mulheres que vão chegar, sabe? Sim, mas é sempre aquele lance muito louco, enraizado na gente do ele vai mudar, né? Aquela balela, né? Que sabemos todas. Inclusive, já voltamos, eu até falei com você, já voltei em relacionamento achando que eu ia mudar o cara. Sim. Enfim. E não acontece mesmo, e tá tudo bem também você estabelecer o seu limite, sabe? Eu entendi muito isso, assim, bloqueando esse meu ex, que eu não aguentava mais, não tinha mais energia para aquilo, sabe? Aí chegou uma hora que eu falei, olha, daqui não, beijo, tchau, vai cuidar da tua vida, não me enche no meu saco. Mas é isso, a irmã dele curte todos os vídeos, a mãe já assistiu, já curtiu uns também. Então, assim, eu acredito que... Será que elas não reconheceram a personagem? Oi? Será que elas não reconheceram que o ex-tóxico é o próprio filho? Reconheceram, sim. Eu acho que sim, Gente, bloqueia. Eu acho que você podia desativar um pouquinho os comentários, que isso pesa muito. Tá bom. Só pra galera, pra gente conversar, né? Depois desbloqueia no mais pra frente. Tá. Alice, deixa eu fazer uma pergunta. Antes de você se relacionar com ele, alguém chegou a te avisar o perfil? Então, não. Mas sim, sabe? Aquela coisa muito velada, assim. Ninguém chegou diretamente pra mim e falou, olha, não é um cara legal. Mas acho que uma vez o meu melhor amigo, que conhecia ele antes de me conhecer também, assim, chegou um dia pra mim e falou assim, Alice, você perdeu o seu brilho, cara, cadê você?
sabe? Onde é que você tá? Por que que você tá, tipo, atrás desse cara nota 6? Pelo amor de Deus, volta, volta. E eu acho que esse meu melhor amigo foi quem realmente segurou na minha mão de uma forma que eu acho que as pessoas tinham medo, né, de se meter. Existe esse lugar também, né? Tipo, de briga de marido e mulher, ninguém se mete com mulher, ninguém sabe o que tá acontecendo e eu também não quero saber porque eu não tenho nada a ver com isso. Então, era tudo muito velado, sabe? Hoje eu consigo ver com uma outra ótica, porque, enfim, passou um tempo, eu já digeri muita terapia, mas, de fato, assim, ninguém me avisou, assim. Mas era como se fosse sabido já, sabe? Mas eu não sabia, mas as pessoas sabiam, e era uma coisa bem estranha, assim, bem confusa. E demorou pra você enxergar? Ah, demorou. Demorou. Demora, né? Demorou. E foi sozinha? Sozinha, né? A gente enxerga sozinha, né? Foi sozinha, foi muito com esse amigo, muita terapia, assim, muita terapia mesmo, assim, e estabelecendo limites e voltando com limites, sabe? Foi um processão, assim, o término. Acho que, sabe quando o relacionamento acaba e você já sabe que acabou e você continua nele? Foi um pouco isso, assim. Não, como é que é isso? Me explica. Como assim? Você tá lá, você já sabe que acabou, mas você fica segurando. Segurando, querendo ir embora. O cara te dá migalhas, você acha que você tá no meio de um banquete. Nossa, total. É isso. Total. Então, assim, acho que eu vivi um pouco disso. Eu vi um pouco disso grávida, né? Aí a coisa é. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, que eu acho importante para quem está assistindo a gente, para essa geração nova de meninas que estão vindo. Eu tenho 2 meninas aqui para criar, para botar nesse mundo. E os sinais. Você quer falar um pouco? Como é que você começou a enxergar e apontar e entender o que era abusivo? Eu acho que assim, o sinal é sempre um ciclo que, inclusive, eu tava muito pensando, né, como eu ia falar sobre isso hoje. E ontem o Big Brother, não sei se vocês assistem, mas eu dou uma acompanhada. Eles fizeram uma edição do que é um relacionamento abusivo na edição de ontem. Que bom. Que foi assim, eles mastigaram e jogaram ali em rede nacional. Mas basicamente o que aconteceu no Big Brother e que normalmente acontece no ciclo do relacionamento abusivo o cara trata mal a menina que ele tá apaixonado, que ele tá ali se envolvendo, claramente trata mal, né? Destrata ela. E no momento que ela fala, você vai me tratar mal? Então eu vou sair daqui, ele vem com juras de amor, ele fala, eu tô apaixonado e tal, pra te prender naquela relação, pra você não ir embora. E depois começa tudo de novo, começa a te tratar mal, assim, de novo. Então eu acho que né, pra gente. Sim. Naturaliza. Sim. Com certeza, assim. E eu acho que eu vivi esse ciclo algumas vezes, assim, dele não estar presente, dele não se envolver, assim, nas minhas questões mesmo. Existia um lugar muito forte, assim, que eu até já escrevi um texto sobre num blog, que era o lugar do trabalho, assim, na época eu fazia malhação. E ele não assistiu um capítulo, gente. Nem as cenas que eu achava que eram massa, não assistia um capítulo, sabe? Não tava nem aí. Nem aí mesmo, assim. E era num lugar isso, não valoriza, né? Não valoriza. Não valoriza, não bate palma, não sabe? Não, tentando diminuir a gente, a nossa voz, né? A nossa potência. Com certeza, porque é isso, né? Eles tratam a gente como espelhos, e se a gente for menos, eles conseguem se igualar, né? Então eles transformam a gente no menos, para quando tiver esse espelhamento, eles não saírem perdendo, né? Porque existe esse lugar patriarcal, né? Que o cara tem que ser o máximo e a mulher tá ali atrás. Quando os caras encontram mulheres fortes, talentosas e maravilhosas, dá um susto. São loucas! Eu mesmo. Agora, por que eles se relacionam, né? Eu acho que é um egoísmo mesmo. Eu acho que é quase um lugar meio de um dia ser provedor, talvez. Acho que muitos caras existe esse lugar da paternidade, né? Que quer ser pai e que vê a gente como, né, esse objeto para sermos mães mesmo. Vocês são mães, então acho que dá para sentir isso. E eu acho que existe um lugar de carência mesmo, né? Eu via isso muito no meu relacionamento. Tinha tantos buracos ali dentro, sabe? Mal resolvidos, que projetava no outro, assim, numa companhia que não chega a ser companhia, né? Porque é tão solitário quando você tá numa relação assim, né? Que a pessoa não joga junto. Então, eu acho que existem vários fatores, assim, que vão esvaziando essa relação mesmo, né?
Fora que tem muito o mito do amor romântico, né, também. Principalmente por, acho que o viés feminino, talvez, pela forma como a gente é criada, né, desde menina. É, eu, por experiência própria, eu estava até assistindo uma peça agora chamada Mãe de Ninguém, que é maravilhosa, tô até indicando, tá no Simpla até o dia 29 de março, eu acho. É muito forte sobre maternidade. E essa coisa da desromantização, então, da maternidade. E isso eu acho que é igual aos nossos relacionamentos, né? De encontrar o príncipe, de formar uma família, de ser capaz de submeter a tudo e qualquer coisa para que isso dê certo. Se não deu certo, a culpa é minha. Então a gente vai se enfiando nesse lugar. E eu lembro dos meus namoros, né? Eu namorei algumas vezes e era muito normal para mim, o que eu nunca será para as minhas filhas, o namoro que é o da Carla e o do menino lá do Big Brother, que é o sai daqui, eu te odeio, não, mas vem cá, eu te amo, sua babaca, cala a boca, não, mas a gente se ama e o nosso amor é tão lindo. E aí vai coroa o amor com o filho, né? É o ápice do... É muito doido, porque tem tanta mãe solo. É muito louco. A gente assim, pode ver, né? Infelizmente, existem várias mulheres super, mas super potentes, conhecidas, né? Famosas, que sofreram muito. A Tina Turner, a Whitney Houston, a Amy Winehouse. Quem mais? A própria Britney Spears, que agora tá rolando documentário sobre ela. Então... Rihanna. Muitas mulheres poderosas. Foda, né? Hiato. É um hiato que você fala, caralho. E desculpa pela palavra, mas enfim, poderia ser pucenta. Mas o que eu queria dizer é que é muito difícil, eu falo por mim, que em alguns relacionamentos eu percebi que eu estava num relacionamento abusivo, é muito difícil de se despertar, mas quando você desperta, é muito difícil sair do relacionamento. Muito. Isso é muito bom falar. É muito difícil mesmo, você tem que ter muitos mecanismos e assim, eu acho que eu terminei e fiquei mais 4 meses, assim, sem conseguir mesmo. Sabe quando você sai na rua e você não sabe o que você faz? Sabe que você não sabe o que você faz no final de semana? Você não sabe, tipo, pra onde você vai. E porque uma das características do relacionamento abusivo é justamente o cara te afastar das suas amigas, né? E da sua família, pra ele te ter ali pra perto. E isso aconteceu comigo. Então, no momento que eu decidi terminar com ele, depois de muita terapia mesmo e entendendo esse lugar do tipo, não vou mais aceitar o que ele faz comigo, porque assim, foram muitas traições, muitas traições, muitas traições. E aí, quando eu terminei com ele, eu não sabia pra onde ir, sabe? Eu não sabia que amiga ligar, eu não sabia que rolê ir, eu não sabia o que ia acontecer, assim, o que ia acontecer comigo. Então, uma das alternativas foi realmente assim voltar para a cidade que eu morava há 7 anos atrás para me distanciar e conseguir, sabe, fazer um ambiente novo assim para mim, porque eu estava completamente desestabilizada de qualquer coisa, sabe? E o medo de encontrar ele também nos lugares com outra pessoa, sabe? E aquilo me feri muito. Então, assim, é muito difícil sair de um relacionamento abusivo. Quantas vezes eu já não me peguei, tipo, indo num lugar que eu nem queria ir só pra ver se ele tava lá, sabe? E que isso é muito normal. E que, assim, ai, nossa, maluca ela. Não, gente, eu lembro uma vez que eu cheguei na minha terapia e eu falei, eu tô louca. Ontem eu peguei a bike, fui lá na praia, tipo, nem sabia se eu queria ir pra praia e fui lá ver se ele tava lá. Ela, não, você tá louca, isso é normal. Completamente normal isso acontecer num fim de relacionamento. Você tá dependente emocionalmente, tá tudo certo, sabe? Então, eu acho muito legal falar também que tá tudo certo, sabe? Quando você sair de um relacionamento, você ficar perdida, você não saber pra onde você ir, você ficar confusa, você querer encontrar ele, você ter recaída também, né? Porque, assim, eu tive várias recaídas depois do término, inclusive passei Natal com a família dele. Olha isso. Olha isso. Olha isso, galera. Eu sei. Então, assim, é muito louco, assim, é uma teia de manipulação
que você não consegue sair dela, né? Você se embrenha ali e não tem como mesmo, assim. Você Tem que ter perde muita a força. voz, você começa a definhar. Eu tive um relacionamento que eu emagreci uns 7 quilos, gente. Todo mundo, ai, como você emagreceu? Porque também tem isso, né? Você emagrecer, ai, é porque você tá no ápice da... Não, eu tava definhando. Sim. E é muito difícil. A gente precisa se unir, nós mulheres, porque eu vi várias amigas se afastando mesmo. Ai, Gisele não tem jeito, sabe? Assim, a Gisele... E não é assim, a gente precisa entender, sabe, que a nossa amiga tá num meio de um relacionamento abusivo e a gente não pode virar as costas. Não há julgamento, né? É um lugar Não que não pode há julgar. julgamento. É um lugar de É paciência. acolher, né? Sim. Você voltou, você tá bom, vem. Não. Mas Fora que o que existe muito acontece aquela agora no coisa de BBB, você... né? Você fala mal do cara pra cacete depois que termina. Que acha dela, aquele babaca que você terminou. Frouxo de merda, não sei o quê. Dá uma semana a menina tá voltando com ele. E você eu tá queria abrindo a pedir casa pra desculpa. pessoa. Todas as vezes que eu fiz isso, minhas amigas que estão assistindo a live, eu peço desculpa aqui em público. Foi mal, galera. Ai, gente. E Porra, é isso, super. acontece. Tamara, então, me abraçou algumas vezes, né, Tamara? Nossa senhora. Eu já cometi coisas do tipo trazer para dentro do meu apartamento, eu morar sozinha. Vem morar comigo, para de pagar aluguel. Ai, bé! Bé é a buzininha do erro, tá? Vem, para de pagar aluguel, vamos dividir, não sei o quê. E eu me desfiz de coisas minhas, porque meu apartamento era pequeno, então eu me desfiz de armário, de não sei o quê, para ele botar as coisas dele. E era um inferno, mano. Era um inferno. E eu acho que é bom lembrar também que a gente não tem só, né? A gente tá falando o tempo inteiro aqui, o abusivo, a agressão física, né? No relacionamento abusivo e tóxico. É o emocional, é o psicológico, a ameaça, é a restrição. Eu já troquei de roupa. Eu troquei de roupa e pedi desculpa. Eu fui essa mulher, de verdade. Você vai assim é o clássico, né? Você vai assim e já era o... Quer dar pra ele? Na hora, sabe? Não. Não, de jeito nenhum. Por que você tá falando isso? Eram lugares que eu acessei já na minha vida, que eu olho pra trás hoje em dia, Alice, assustadores. Sabe? Olhou pra Crianças entrando e saindo do meu quarto. Olhou pra trás e falei, gente, ela realmente voltou no tempo. Buscou, né? Buscou. Voltou. Não, a Lara tá aí no quarto e não fecha a porta. Caramba! É muito O que eu louco sinto isso, que é o assim. mais assustador é as manas que agora, no momento que a gente está vivendo, que a gente tá atravessando uma guerra sanitária nessa pandemia, isolados, e tem quantas mulheres estão sofrendo muito, né? O índice da violência doméstica fez pouco. Eu recebo muita mensagem, principalmente porque a gente fala muito de maternidade, eu recebo muita mensagem, Alice, mas assim, não é pouca, de mulheres que não se separam, como eu tive coragem de me separar com filhos, sabe? Que estão em casa sofrendo, ou agressivo fisicamente ou emocionalmente, não importa. Óbvio que eu sei que engloba uma série de fatores, financeiro, ameaças, é um lugar muito... É um abismo, mas é um lugar que você precisa encontrar forças, porque a vida lá fora, né? Você seria essa bolha agressiva e tóxica. E é muito E é melhor pra todo libertador, mundo. né? É muito libertador, assim. Acho que a gente recupera mesmo a potência e num lugar mesmo de realização, sabe? Eu senti que muitas coisas na minha vida se concretizaram quando eu deixei isso pra trás. E não assim, deixei pra trás porque tá presente, faz parte de quem eu sou hoje.
Mas assim, é um lugar mesmo de resiliência mesmo, de você falar, nossa, daquela forma eu não faço mais, sabe? E recuperei minha força mesmo de conseguir concretizar e materializar coisas e ter energia para fazer minhas coisas e não pensar se o outro vai me julgar e não pensar se ele ia criticar ou, sabe? Umas coisas que você fica muito tolhida ali. Eu acho muito interessante falar, assim, também desses abusos psicológicos, porque existe esse lugar da agressão física que é muito extremo, né? Que a gente fala que as mulheres estão sofrendo agora na quarentena, que realmente, assim, é desesperador. E existe um lugar do abuso psicológico que é muito minucioso, né? E que esse também fere tanto, e tanto, e tanto, e tanto, que eu tenho uma consciência, tipo, semana passada que eu não tinha antes, sabe? Porque era tanta mentira, a gente fala o gaslighting, né? Que na verdade é a manipulação, assim. O outro, ele tenta te mostrar a situação de uma outra forma para maquiar a sua percepção e distorcer a realidade. E aí você vai ficando louca de verdade, assim. Porque é um lugar do tipo, não, eu não te bati. E aí o cara acabou de te bater e você fala, hã? Aí você tá na festa e fala, poxa, a fulana tava na festa, né? Tipo, você ficou com ela. Não, a fulana não tava. E você viu a fulana, sabe? Aí são coisas muito pequenininhas que vão virando uma bola de neve e você fala, meu Deus, eu surtei, eu tô pirada, eu tô inventando umas coisas, eu não tô vendo as coisas como elas são. E que esse lugar da manipulação também é muito prejudicial, né? Que a gente acha que tem que ir no extremo de bater, de falar, não, não vai com essa roupa, mas existe um lugar da manipulação que, assim, dá um nó na sua cabeça, que aí te prende mais, né, nessa relação abusiva. Porque você fala, nossa, ele tá entendendo tudo, eu não tô entendendo nada, eu tenho que ficar aqui mesmo, ele vai me ensinar. E eu Você tinha não lido uma consegue coisa. andar com as próprias pernas. É Eu isso tinha que lido uma acontece. coisa também sobre esse amor romântico que faz a gente, né, entrar nesses relacionamentos, sobre o que vem sendo construído, né, há anos e anos e anos, séculos, né? E Romeu e Julieta mesmo, né? É uma história que romantizaram, eternizou, que de romântico não tem porra nenhuma, sabe? Então, assim, isso tá na escola, isso tá no teatro, isso tá vindo e entranhando na gente quanto menina em busca desse amor desde sempre, né? Sim, e um lugar muito monogâmico, né? Eu sou super monogâmica, assim, Exato. mas é um lugar muito monogâmico que você acha que você vai encontrar a pessoa que vai te suprir em tudo, né? Que ele vai te suprir tanto na cama, ele vai te apoiar no trabalho, ele vai ser seu parceiro, ele vai gostar das mesmas coisas que você. E que quando você olha, você só tem ele na sua vida, né? Eu fiz um episódio com uma amigona, a Maria Armelini, que é maravilhosa, e ela falava isso. Amo de Não, sou amor, de apaixonada. paixão. Tô apaixonada. E ela Eu falava vi a assim, sua live com ela. ai, ela é muito maravilhosa. E ela falava assim que é muito louco como ela, tudo que ela gosta de fazer, ela pode fazer com uma amiga, com um amigo, com uma prima, com a irmã. E que, na verdade, o cara vem pra fazer junto, sabe? É pra somar, não é pra virar a pessoa, o alicerce da sua vida, sabe? E que ela se questiona assim, por que a gente se relaciona, sabe? Porque tudo que eu gosto de fazer, eu posso fazer com outra pessoa. E que, claro, existe esse lugar sexual também, né? Que, enfim, é inevitável, que tá aí pra isso mesmo. Mas que existe esse lugar monogâmico da gente achar que essa pessoa vai ter que suprir em tudo. E que é a maior falácia do mundo, né? Que eles vendem pra gente de amor romântico, que não existe isso, sabe? Não existe. A pessoa não vai te suprir em tudo. Você é você, construa a sua vida e tenha um parceiro pra somar ali na sua experiência, sabe? Para somar. É para somar. Eu Mas os acho. contos de fadas é exatamente isso, né? O cara vem e te salva. Te Sim, salva de Sempre. qualquer rolê. Você pode estar lá em cima com o cabelo, você tá... ele te salva. sim. Fala. Não, eu me perdi. Você começou a falar do conto de fadas, eu já fui, né? Porque Já eu, foi no conto menina, de fada, queria matar todos os príncipes, né? eu fui Nossa Senhora, mano. Eu Não, fiz eu... uma cagada. Tem essa das mulheres que amam, né? Como é que é? Mulheres que amam demais? Mulheres. Existe, né? Existe Tem um uma livro. E tem até uma associação. ONG, assim, que ajuda essas manas que sofrem, né? Em relacionamentos abusivos, enfim.
Que isso, travou pra mim? Aconteceu comigo. Hã? Voltou. Travou não, né? Chegou a dar uma travadinha, mas voltou. Voltou, amiga. Voltou? Eu me relacionei com um cara que foi um relacionamento super abusivo. E eu tive. Eu tava tão doente, mas tão doente que eu tinha. Eu entendi que eu não poderia voltar pra esse cara, mas eu emendei um relacionamento. E foi a cagada, assim, porque é o que acontece, né? Você perde sua voz e fala assim, cara, eu não vou conseguir andar na rua sem uma mão. Sim. E eu. O primeiro cara, eu falei, vem cá, cara, pelo amor de Deus. Você tinha amiga, cara! Pelo amor de Deus, tava... cara. Eu nem olhei pra cara do cara, eu nem perguntei o nome, eu nem conheci, eu nem. Quando eu vi, eu já tava andando junto. Respirando pelo pulmão do cara, porque eu também não tava mais nesse rolê. Enfim, desses 2 relacionamentos, eu tive pânico, cara. Pânico. Saí panicada. Sim. Magra não sei quantos quilos, e não sabendo quem era eu. Eu Essa história de a gente não conseguir, não se dá esse tempo pra si, né? Que é tão importante. É muito Não importante. conseguir ficar sozinha. Foi o que a Alice falou, de fazer o que você faz com suas amigas, com amigos também. Eu também já tive o clássico não posso ter amigos homens. Nossa, clássico. E é muito Total. louco, Apaga né? essa Porque... foto. Apaga essa. Hã? Nossa. Não, é muito louco, assim, porque eu vejo que os homens que estão dispostos a realmente ouvir as questões de gênero e validar e traçar uma comunicação com as mulheres são homens que têm amigas mulheres, né? Que não trazem a mulher só como um objeto sexual. Então, isso é muito importante, sabe? Os caras que você se relaciona têm amigas mulheres. Porque ele vai estar enxergando de uma outra perspectiva. Esse meu ex-namorado, ele não tem uma amiga mulher. E eu sempre estranhei isso. E eu falava, gente, será que... Por que não tem? Porque via a mulher como realmente esse lugar sexual unicamente, sabe? E que... Mas, Alice, você não acha que isso é uma cultura muito nossa, né? Das mulheres? Eu acho que primeiro da competição feminina, olhando além do cara, da objetificação que o homem faz de nós, dos nossos corpos, mas da competição feminina e do amor ciumento, possessivo, da monogamia, Sim. talvez, ao extremo, sabe? Sim, eu acho, mas eu também tive outras relações que os caras tinham amigas mulheres e que são minhas amigas até hoje, sabe? Então eu acho que existe esse outro lado, assim, eu procuro me atrair hoje em dia por caras que têm amigas mulheres, sabe? Porque eu acho que isso é um ótimo sinal, assim. Se o cara tem uma amiga mulher que curte ele, você já fica, acho que vai dar bom, sabe? Eu acho que é uma Total. ótima Faz referência. todo Essa é Agora, uma sentido. ótima dica. Uma ótima fica a dica. dica, Amiga, sabe? eu acho que já pode chamar a Carol. Carol tava no curso, tá liberada agora já. Sim, Carol senhora. também, para falar de relacionamento abusivo, ó. Não, gente, é o meu monotema, eu fico brincando, eu só falo disso agora. Agora que eu abri Eu essa falo de portinha. maternidade, amor. É muito louco, assim, porque o tanto que já me conectou com mulheres que estavam na vida do meu ex-namorado e que eu não fazia Uau. ideia. E mulheres muito maravilhosas e que a gente fica tricotando hoje em dia, sabe? E eu acho que Sim. existe um lugar da sororidade que é muito falado, né? E que a gente reproduz muito. Eu sinto que eu tô numa fase da minha vida que eu estou vivendo ela, sabe? De mulheres muito fodas que viram meu conteúdo e vieram e falaram: olha, eu era uma das meninas que ele te traía. A narrativa era essa que ele me contava. Uau. E eu sinto muito, assim, você é muito maravilhosa. E aí, hoje em dia, a gente super fica tricotando, responde stories, conta uma fofoca ali, outra aqui. E eu acho que isso é tão importante também, sabe? Porque tira a gente desse lugar de louca. Vocês já pensaram o que ia acontecer se todas as mulheres se unissem dessa forma? Os caras não iam nem ter como fazer essas merda com a gente. Aí que tá, gente. Ai. Mas é cultural isso, gente. É uma coisa que tá acontecendo cultural. comigo. Já fazem 6 meses. O cara que eu conheci, né? Conheci assim, via WhatsApp. Ó, a Carol não chegou ainda. Ela não tá conseguindo participar.
Por quê? Apareceu essa mensagem agora. Caroline não está conseguindo participar. Ah, isso já aconteceu. Dá uma insistidinha. Que quando a Carol entrar, eu vou começar com a sessão porque eu voltei. Aí eu preciso que vocês me ajudem numa parada. Calma, gente. Fala. Então. Ah. E aí eu super tipo, esse carinha, que legal. Tem tudo a ver, tem tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Enfim. Aí chegou uma mana, que também não é minha amiga, mas eu conheci nesse momento pandêmico que a gente está vivendo. E aí eu dei um Google, né, no cara, e eu percebi que eles já tinham se relacionado. E eu falei, então, mana, me conta tudo dele. E ela falou assim, cara, ele é o pior cara que eu já vi na minha vida. Ele cagou muito. E contou. Aí eu fiquei muito perdida. Não, tipo, foi muito doido, porque eu tava aqui na sala, tipo, chorando quase. Maravilhosa, né? Tipo, cara, uma história que nunca aconteceu, mas eu já tava, tipo, a carência em pessoa. E aí, ó, Caroline não tá conseguindo participar. E aí eu fiquei nesse rolê. Conta. Até hoje eu tô nesse rolê, sabe, assim? Como assim tá nesse rolê? Porque eu ainda falo com esse cara. E ao mesmo tempo eu sempre escuto, sabe, a voz dessa mana me falando que é o pior, é um erro. Entendi. E você não tenho consegue que se escutar livrar ela, pouco. né? Se ela conhece o cara e tá te dando esse toque, sim. Ela se relacionou com o cara. Sim, não, então é Ela mandou toda a ficha do cara. olha os sinais que não enxergamos. Fique atenta aos sinais. Total, Não, cara. isso é muito poderoso, assim, eu acho que ter uma ótima referência é sempre bom, assim, eu me relacionei com um cara no passado que eu tinha referências ótimas dele, foi ótimo, então, assim, a conta fecha, sabe? Mesmo, assim, eu acho que, claro, a gente sempre encontra desafios mesmo de gênero e de, enfim, machismo, né, que, enfim, tá muito intrínseco ali em todas as relações. Mas existe um lugar de quando alguém fala que alguém é podre, pode saber que assim, o buraco é mais embaixo, sabe? Do que essas pequenas questões diárias mesmo que a gente vai encontrando ao longo da relação, né? E assista o segundo episódio do terceiro episódio do meu programa, que é sobre relacionamentos de quarentena e os tempos. Que é bem para esse lugar de conhecer a pessoa online nessa época que você tá, e aí fica tudo meio esquisito, meio sei lá o quê, e aí encontra, e aí não sabe pra onde vai. Então, vai lá ver que é ótimo, assim. Eu acho que eu ficou vou bem legal, assistir. assim, o conteúdo. É o terceiro? É o terceiro. Vou assistir. Eu costumo dizer que depois do meu último casamento, que né, me deu minhas 2 filhas, eu descobri o que eu não quero pra minha vida, sabe? Eu acho que é um bom caminho. Maravilhosas de batom vermelho. Pois é, depois que eu E a esqueci, gente não combinou. Não, a gente se fotografou. Vem cá, eu tô meio perdida chegando agora. Essa é a live que a gente vai falar mal do pai das crianças? Brincadeira, é uma piada da quarentena. Vocês ficaram num silêncio, numa suspensão aí. Tipo assim, Eu construí tudo. piadinha! Toda concentrada, falando do que eu não quero mais pra minha vida, que eu descobri. Só pra completar o que eu falei, que Gi e Carol sabem o parceiro que eu tenho há 7 anos, assim, sabe? Um cara que veio junto, tá caminhando junto com a minha maternidade, junto com as minhas neuras, com as minhas paranoias, com as minhas felicidades todas. Eu tô brincando agora que eu ouvi essa frase, eu acho maravilhoso, que é a versão atualizada, né, do homem. E eu acho que essa dica eu acho muito importante. Entender olhar para a relação abusiva que você conseguiu enxergar
entender o que você não quer mais pra frente, dali pra frente. Isso é Sabe? muito poderoso. Muito. Saber o que você Muito. não quer é muito poderoso, assim, porque às vezes você pode até achar que você quer uma coisa e depois você não quer mais. Agora, saber o que você não quer é tipo o limite, assim. Exato. Exato. É muito, muito poderoso. Carol, eu... a gente vai falar dessa. Tá bom. Não, assim, vou já entrar aqui falando do jeito que vocês estão falando. Eu acho muito perigoso esse lugar. Com o pé na porta? Não, já cheguei, né, falando. Mas, ó, eu acho que é muito... pra mim, é muito perigoso, porque, assim, com todo o contexto que a gente cresceu, de violência, de opressão, de tudo, pra mim já é difícil saber quais são esses limites que eu não consigo... que são inegociáveis na relação. Eu percebo que eu demoro muito tempo até perceber que aquilo não vai rolar. Na verdade, eu percebo logo no início. Eu acho que todas nós temos um soprinho, um cheirinho. Aqui, você vê uma barbinha azulzinha. Falou? Ai, droga. Então, é universal. Né? Mas continua. Não, e assim, até se dar conta de que aquilo é um abuso, o que pode te ajudar é a comunidade de mulheres, é estar em mulheres, é contar os relatos para uma amiga e ela falar, opa, olha isso aqui, cuidado com isso aqui, né? Então, é só nesse lugar. E assim, até hoje, né? Eu entro em discussões abusivas, eu mando os prints para Samara, que tá aqui para mim, ou para Gi, e a gente fica, olha, esse ponto ele foi abusivo, esse ponto ele fez isso. Tipo assim, é como se eu tivesse que ganhar uma guarnição, um suporte, um apoio, para ir falar com esse cara. Porque a gente tá tão fora da nossa potência, de quem a gente é, no meio da discussão, a humilhação, a culpabilização, a gente já pega tudo isso, que só quando eu venho com essa guarnição, aí eu falo, então agora eu tô de igual para voltar essa conversa com esse cara. Porque eu fui aqui no meu clã dizer, não, você não pode ser tratado assim. Falando alguma... Tô há 6 anos apontando, ó. Mas tem esse outro ponto. Quando a mulher tá num relacionamento abusivo, o papel da amiga é muito desafiador. Porque se a mulher tá ali querendo viver aquela história e precisa viver aquela história, não tem o que você faça que vai tirar ela e ela ainda vai ficar contra a amiga para poder viver essa paixão, o que é muito cruel. Tanto que eu já vou parar de falar, mas assim, quando eu brigo com alguém que eu tô me relacionando, eu escuto, se eu quero ouvir um conselho de amiga, fica nessa relação, o amor é assim, são ciclos. Eu escuto que conselho eu quero receber. Ou se eu quero ouvir, sai dessa relação, você tá maluca? Então eu vou pedir o conselho pra amiga de acordo com o que eu sei que ela vai apoiar ou não, compreende? Vocês já passaram por isso? Maravilhosa. Não. Esse é um nível muito elevado pra mim. Nossa, jura? E eu tenho um amigo que é maravilhoso. Ele sempre apontava na minha cara e falava, sai dessa, você é péssima, sai, pelo amor de Deus, sabe? Tá tirando a sua potência e tal. E eu não saía e ele ainda recebia eu e o meu namorado pra beber vinho na casa dele de braços abertos e me acolhia muito, sabe? E eu acho que essa é a chave da questão também. É você dar o puxão de orelha, mas saber abraçar na hora que tem que abraçar, sabe? Porque é tão complexo, né, gente, sair de uma relação. Tipo, não é só... Nossa, recebi tanto na minha casa. Um relacionamento super. Relacionamento harmonioso é tudo difícil. bem, Imagina na minha casa. Não, o ex, eu contando pra ela, falou assim, ele te chamou de vaca. Depois de 2 dias ela, oi, garoto, tudo bem? Não, teve relacionamentos da Gisele que ela me mandava um print acabando comigo. O cara acabando com ela. E ela recebendo. Aí ela viu Isso é e falou, amizade. não, a gente tá junto. Eu falei, tá bom, amiga, tô te apoiando. Tô aqui se você precisar de mim. E aí que vai... Pode falar, Alice. Não, eu já tava numa festa e minhas amigas foram meter o dedo na cara do boy, sabe? Tipo assim, olha, eu não tô gostando disso que você tá fazendo com ela, não é pra fazer isso, sei lá o que. Tipo, eu só vi ele num canto, sabe? Com o dedo na cara do boy e ele me olhando assim. Gisele. Eu tive uma situação, então eu e Gisele em Paris, tá? Ela já tava sem o boy lá e eu com o boy. E aí, meu boy tava chegando. Brigamos. Foi horrível a briga, não sei o quê. Fomos pro hotel. A gente em Paris, o cara me deixou na boate.
Eu não falo nem inglês, você imagina francês. E eu não tinha um cartãozinho do hotel que eu tava, eu não tinha o endereço que eu tava. Gisele, como é que eu vou embora? Como é que eu vou embora? Ela vai, vamos embora. Consegui, Nem não sei, sei até como. hoje eu não sei como A gente não chegou sabe lá. até hoje como a gente conseguiu em Paris chegar no hotel depois da boate. Chegamos lá, eu vou embora, arrumando minha mala, puta, e ela no quarto comigo, arrumando a mala comigo. De repente, toque. Cara, eu não tive um segundo pra virar e atender a porta. Ela abriu. Ela não quer falar contigo. Não, o cara Eu é falei, tipo peraí. imenso. Eu assim. Então. Peraí, amiga, deixa eu falar rapidinho. Você a gente tá indo embora amanhã. E aí, É que no voltei. fundo a gente tá querendo salvar a gente mesmo, né? Nossa, total. A gente tá querendo, na verdade, salvar a gente mesmo, né? Tipo assim, porque aí a gente vai trocando, aí depois a outra tá num relacionamento abusivo e você vira a outra. Então a gente vai, tipo, se alertando, né? Se cuidando nesse lugar. Totalmente. Então, vamos entrar no momento porque eu voltei? Vamos, ai meu Deus. Momento porque eu voltei. Vai Para ter um filho. assim. Ai, que medo. Alice, rapidamente, porque você já voltou? Porque minha autoestima estava uma merda. Carol, Porque ele me comia gostoso. Gisele, Para ter um filho. eu voltei porque eu queria estruturar minha família. Alice, Ai, meu Deus, eu voltei porque eu queria me humilhar um pouquinho mais. Carol, Voltei porque eu queria ter um segundo filho. Opa! E tem um terceiro aqui que eu tô procurando em casa. Gisele, eu voltei porque Porque eu queria saber meu nome. eu voltei porque porque eu achei que eu podia mudar ele. Nossa. Clássica. Eu Vai voltei mudar com ou medo acabou? de ficar sozinha, gente. Eu ia falar isso. Eu voltei porque eu não sabia mais como era ser feliz. Eu tinha que viver. É. Mais alguma, Carol? Eu voltei porque eu já tenho 2 filhos e pode ser que eu esteja sendo muito exigente com os homens. Ai, eu também não sei mais. Eu já voltei. Ai, porque eu tava com a viagem marcada. Eu queria ir para aquele lugar. Ai, que horror! Eu voltei porque tem um lugar em mim que acha que eu preciso educar e apoiar o homem nessa Quer trajetória. ser mãe, né? Você quer ser mãe. Voltou porque queria Quero exercer a ser função mãe. de mãe, mesmo não tendo filho. Exatamente. Mas eu voltei para educar, eu voltei para resgatar, voltei para salvar, voltei para emprestar dinheiro, voltei para tanta coisa. Conseguiu, linda. Tô ótima. Eu já voltei porque eu queria organizar o quarto dele. Ai, Jesus. Eu já Ai, voltei sim. porque eu reconheço a potência do cara e sei que ele precisa de mim, do meu amor, para entrar na linha e se salvar. Ai, coitado. Ai, horrível, né? Não, eu super já voltei porque eu Tô com sabia, calor. eu coloquei dentro da minha cabeça que eu era a Mulher Maravilha para salvar de todos os traumas que o filho da puta passou e que eu era a mulher destinada a salvar aquela alma. Eu voltei porque eu não queria desagradar minha mãe. Nossa. Olha, eu voltei porque eu amava minha sogra. Amava ela. Ai, eu sei. Ai, todas as minhas sogras são maravilhosas. Já foram, eram, elas são, elas, ai, são tudo.
Eu já voltei porque eu era pegada à família dele também. Muito. Um menino. Nossa, eu já voltei porque por causa Posso do falar cachorro, gente. Cachorro é um A gente lugar muito ruim, né? Que você nunca mais vai ver mesmo. Cachorro. Eu já voltei por conta Olha, da... eu vou abrir uma exceção aqui, que a minha filha veio pedir um conselho. Hum. Ela tá aqui do meu lado, ela acabou de entrar. O conselho Não. é certo um menino... É um menino. Ah. Tipo assim, até tá rolando uma treta no grupo da escola. Tá, qual é a pergunta? E aí, tipo assim, uma menina falou assim, eita, olha a treta. Aí a menina respondeu assim pra ela, cala sua boca, ninguém te chamou. Não, não é certo. Um menino no grupo do WhatsApp deles virou pra menina que tava dando uma opinião, cala sua boca, ninguém te chamou. Não, violência emocional, violência Tá calando ela, de entendeu? xingamento psicológico, calando. boca, seu cu de boi. Aí ela respondeu, cala você a sua boca, seu cu de boi. Cu de boi? Ainda responde Eu não tô pior, né? Se o feminismo for legalizado, cenas como essa serão normais. Exato. Na verdade, pessoalmente, ela falou, cala a boca, cu de boi, mas é a mesma coisa. Eu vi um filme com ela, que eu acho até importante para mães que estiverem aqui de meninas assistirem a gente, chamado Moxie, no Netflix. É Muxi. Muxie? Moxie. Eu odeio quando ela começa a me corrigir, cara. Ela começa a me corrigir Eu tenho agora. culpa que eu sou bilíngue. Vai te catar. Agora dá licença. Daqui a pouco Mas eu eu falo. quero. E é um filme muito... Eu procuro muito conteúdo. Eu acho, Alice, que a minha grande esperança, assim, o que a gente está fazendo... A gente até falou isso na outra live com a Tainá Briggs sobre feminismo negro e maternidade preta, que a nossa grande esperança é que a gente está plantando agora para que meninas futuramente, né, como a gente hoje está plantando o que as nossas ancestrais e outras mulheres fizeram por nós, para que não vai acontecer agora. Talvez aconteça daqui a 100 anos, né? Sim. Então, assim, para mães que estão aqui, eu fico procurando muito conteúdo que eu sento com ela, eu assisto filme adolescente com ela e começo a apontar. Então, ela já consegue apontar lugares de tóxicos masculinos em séries, que em sua maioria é repetição de padrão, sabe? A repetição de padrão da menina gorda, a repetição de padrão da loura estereotipada, burra, a repetição do babaca, que é o... Como é que se fala? Do time? Capitão do time, não sei o quê. O capitão do time. É sempre os mesmos personagens com a rivalidade feminina. E isso é muito nocivo para essas meninas que estão assistindo. Então, eu tô começando a filtrar conteúdos para poder conseguir dividir também, porque para mim, a geração da Bruna, a geração da Alicia, a geração... Bruna é filha da Carol, da Lara, sabe? De tantas Laras e Ninas e Alices e Sofias, consigam, né, identificar isso mais cedo que eu, por exemplo, que tenho 42 anos hoje, consegui. Entendeu? E um lugar onde, assim, isso eu atendo muitas mulheres como terapeuta, e isso foi um processo que aconteceu na minha família, que a violência ela é tão naturalizada que é difícil nomear. Então, começando a conversar com a minha avó, com a minha bisavó, eu falava, não, ele nunca me bateu. Teve uma vez que o seu avô passou a mão aqui e aí esbarrou e saiu um sangue. Eu falei, não, o nome disso é violência, o nome disso é sério, isso aconteceu. Então, só que eu fui fazer isso, eu já tinha os meus filhos e assim, e ao mesmo tempo é super delicado porque eu sou neta dessa avó, eu sou neta da abusada, da violentada, mas eu também sou neta do violentador, eu sou neta do abusador, então assim... Isso é tudo tão misturado e corre aqui dentro do sangue, né? Que a nossa geração vem nomeando, inclusive, coisas que ficaram embaixo do tapete, que ficaram silenciadas. E, às vezes, o primeiro passo é nomear o que é um abuso, nomear o que é uma violência. Claro que, quando é física, fica mais óbvia, mas tem tantas outras violências, acho que vocês já devem ter falado disso no início, né? Que a gente nem percebe que são violências. Então, se tem um incômodo, se tem um rebaixamento de pressão ou de potência, é um lugar que a gente
só que sempre sentiu isso sozinha. Como se eu fosse desajustada, como se eu fosse merecedora de violência, como se o amor tivesse misturado com essa violência. Aí tem a ver como a gente foi vinculado na primeira infância, com cuidador. Eu não vou entrar na palestra da terapeuta aqui, mas é basicamente isso, né? Porque isso tá tudo misturado e nós somos a primeira geração a nomear, a falar, mãe, isso foi violência, vó, isso foi violência, Carol, isso é uma violência, né? Assim. Eu sinto muito esse processo com a minha mãe. A minha mãe, ela tem 56 anos e eu vejo que ela aprende muito, assim, comigo e com a minha irmã. E que ela conseguiu nomear relacionamentos abusivos com os nossos pais e, enfim, depois que a gente trouxe isso pra ela, sabe? E hoje em dia ela é muito mais consciente e dona dos relacionamentos que ela tem de uma forma completamente diferente, que realmente, assim, foi uma outra geração que trouxe isso pra ela e é muito bonito de ver, né? Porque eu acho que esse apoio é essencial para a gente estar preparando esse terreno para as próximas, né, gerações. Eu brinco que minhas netas, nossa, eu espero que seja, assim, maravilhoso o que a gente está plantando agora. Você quer ser mãe? Então, Eu só perguntei, eu nunca faço essa pergunta. Eu só perguntei porque você falou minhas netas. Não, eu acho que sim, eu quero, eu sou muito cancerianinha. Por quê? Por que você... Eu não sei, assim, eu acho que é muito louco, assim, trazer essa questão da maternidade, porque eu não sou mãe, né, assim como vocês, mas existia um lugar nessa minha relação abusiva que toda vez que tudo estava muito ruim, a solução que o meu parceiro trazia era um filho. E em algum lugar isso mexia comigo muito, assim, porque era um lugar que eu acessei muito com ele, muito, assim, esse lugar da maternidade. Não só porque eu era mãe dele, mas, assim, porque eu acessei e que eu vi que foi a primeira vez, foi o primeiro relacionamento que era possível ter um filho, sabe? Porque nos outros eu era muito nova, era uma coisa mais, assim, aqui e ali. Lá não, eu morava sozinha, ele praticamente morava comigo, então tinha um outro lugar de acessar esse lugar da maternidade, dessa construção de uma família. Só que era trazido de uma forma tão cruel, sabe? Que era sempre quando tava tudo tão ruim e aí vinha o filho pra solucionar, no discurso dele, né? Porque nessa parte eu sempre fui muito consciente, falando, gente, filho não é solução pra nada, né? Para com isso, volta da escada. Muito pelo contrário. Não, com certeza. Então, assim, hoje em dia, eu ando meio falando sobre maternidade na terapia, sabe? Porque eu acessei um lugar um pouco cruel, assim, que era um lugar de tá tudo ruim e ser a solução, e que não é solução de nada, né? E num lugar, assim, que parecia que eu só servia para aquilo, né? Sim. E um lugar... Não, é isso, assim, porque eu só servia para aquilo, porque aí voltava a ser tudo ruim de novo, sabe? Aí vinha o filho para solucionar e não via um filho, aí voltava a ser ruim. E aí eu ficava tipo, cara, você quer uma mulher pra... Olha! Segunda das Exaustas, com Alice Milagres, retomando parte 2. Vem, meninas. Vamos. Você é gordinho. Vocês estão gostando, gente? Deixa eu ver. Olha o meu pai aqui. Maravilhoso. Papi, te quero mucho. Alice maravilhosa. Pepe tá aqui. Olha! Uma luz vermelha. Voltei vermelha, gente. Voltei vermelha pra acompanhar Maravilhosa. vocês. E esse coisinha mais linda que tava aí, gente. Ele tá aqui. Vem, Pê. Oi! Oi! Deu certo? Salvou tudo direitinho? Salvei tudo direitinho. Legal. Bem aplicada ela. Bem aplicada. Eu parei de fazer live. Antes eu tinha tipo 2 horas e agora... Ele cai, né?
Sou uma cidadã normal. Ah, louca. Olha, é a segunda vez que eu participo de uma live. Eu nunca fiz no meu perfil. Ah, olha aqui. Já enviei solicitação. Você faz via Zoom? Estamos esperando. O meu programa ele tem edição. Profissional ela. Eu faço pelo Zoom, porque eu sou... Ai, gente, é isso. Eu botei uma galera aí pra me ajudar, né? Sim, claro. Eu vi seu Instagram, muito legal. E é muito curioso a gente estar falando dos mesmos assuntos, né? Vocês já falaram sobre isso, do Exausta? Eu cheguei tarde ou não? Ah, tá. Fala aí pra Alice. E Samara separou também que eu tô curiosa, um Eu Nunca, não foi entre a gente que vai trazer aqui? Eu tô curiosa para saber como que vai ser. E hoje mesmo, tá aqui. E hoje mesmo eu recebi um recado de uma mulher falando, a Marina, que é terapeuta, falando que ela também está fazendo um programa que traz o nome Exaustas, e se tudo bem com a gente, se como é que ia ser, como é que... Gente, então, tá todo mundo exausto, é isso? Não, juro. Aí eu cheguei pra Carol e falei assim, gente, pra gente tudo bem, tem que perguntar pra Alice. É isso, é uma estafa coletiva, né? Não, do que a é um gente estado de espírito, né, gente? Pelo amor de Deus. É de o coisas Brasil, que a gente não né? aguenta mais. Exatamente. Entrou Samara. Samara, ela vem DJ. Uma musiquinha pra descontrair. Qual que é? Eu Ó, não ouvi a aqui- música. aqui. Você não ouviu? Não, vocês ouviram? Não, acho que ela Gabriel Melo tá na live. Jura? Chama ele. Mas não dá pra chamar mais de 4 pessoas, né? Agora sim. Quem voltou? Só que eu voltei o quê? Pra sacanagem. Ai, Vamos gente, fechar os comentários, amiga. Os documentários, eu ia falar. eu também tô aqui assim, só lendo, né? A gente fica presa. Eu quero te fazer uma pergunta, Alice. Passa. É uma pergunta meio delicada, meio polêmica, Você acha que a gente está falando muito de abuso, só que a gente está se restringindo muito a gênero masculino. Você acha que mulheres podem ser abusivas? Com certeza. Não há dúvidas, assim. Eu acho que quando a gente traz esse relacionamento heteronormativo, a gente traz uma questão de gênero, né? Mas, assim, relacionamentos homoafetivos podem ser super abusivos também. Abusivo. Eu acho que sim, assim, eu acho que existem até casais que se retroalimentam no abuso, sabe? Os dois que são responsáveis mesmo e que vivem esse ciclo. E que também, enfim, fazem parte de um outro recorte, né? Que esse recorte mesmo, assim, que nós fomos ensinados a viver à base do abuso, né? É um lugar bem histórico, assim. Então, eu acho que existe, sim. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, às vezes, a gente está reproduzindo um relacionamento abusivo dos nossos pais, dos nossos avós, das nossas, sei lá, tias, de alguém que criou a gente. Então, eu acho que tá todo mundo suscetível a isso, assim. E assim, eu vivi um relacionamento abusivo, mas também chegou uma hora ali que eu já tava sendo tão abusada que eu sinto que eu também já jogava uns verdes, sabe? Já era meio escrotona mesmo, tipo, falava aqui, sabe? Mas eu também jogava junto, sabe? Em algum momento ali, porque é isso, eu não dava conta, né? E a gente, de certa forma, revida às vezes até pior, né? Do que a pessoa tá fazendo, dependendo do que for, assim. Então, eu acho que sim. Mulheres porque existe muita polêmica, eu acho que em torno disso. Quem abusou quem, porque o que eu tô falando por experiência própria em relação a dois casos, assim.
Um que eu já passei no meio de um bloco de um carnaval, onde uma mina valeu pra ela o não é não, sabe? Não, não, não. E não parava. Então eu falei, cara, nesse dia eu falei, caralho, isso pode acontecer. Isso a gente generaliza muito pro lado masculino e de amigas que, né, com suas namoradas, suas parceiras. Falei, mana, que porra é essa? Ela, não, foi horrível. Uma amiga minha quebrou a costela, sabe uma coisa assim? Então eu falei, existe esse lugar, eu acho que esse lugar também a gente tem que falar, porque a gente fala muito, é lógico que na nossa sociedade o masculino, né, é muito mais... Não dá pra comparar, né? Sim, sim. E acho que é bom olhar também para o lugar. Quando eu fui tóxica, né? Quando eu fui abusiva, porque num dos meus últimos relacionamentos. Tô falando, amiga, você que tá com delay, caralho! Não é, gente? Tá tudo bem? Ou ela tá com delay? Tá tudo bem. Fui abusiva? Pode Não, falar. mas assim, numa relação recente, né? Não citar nomes, eu fui a tóxica e abusiva, sabe assim? Tipo, porque eu acho que é uma engrenagem, né? Só que às vezes um é o ativo e o outro é o passivo nesse sentido, né? Então é ficar atento a essas engrenagens, atento em qual papel você tá naquela relação, porque a gente vai trocando dentro da relação. Agora eu sou o que domina e agora eu sou dominada, agora o poder tá comigo, agora o poder tá com você. Então a gente vai trocando nas relações e vai trocando dentro das relações. Quando vira um jogo de poder, né? Um jogo de manipulação, um jogo desse lugar. Mas ficar atenta a essas engrenagens e ficar atenta que qual é a minha parte que ainda baixa a guarda em todos os níveis para permitir que aquilo aconteça. E aí eu acho que é o lugar onde a mulher consegue dar aquele salto de falar, por isso que eu tô repetindo o padrão, por isso que entra e sai relação e o cenário parece o mesmo, muda as pessoas, mas o contexto é o mesmo, só que um pouco mais sutilizado se a gente está fazendo o trabalho interno, né? Por isso que é bom dar um tempo, né? Depois de um relacionamento abusivo, é bom dar um tempo para você se reequilibrar, senão é uma cagada. É óbvio, viver o luto é muito importante, Muito. cara. E ele pode durar 5 minutos ou pode durar 5 anos e tá tudo bem, sabe? Eu acho que esse luto a gente precisa normalizar ele, né? Eu sempre falo que quem emenda uma relação na outra tá cheio de buraquinho, sabe? Que não tá conseguindo lidar e aí projeta no outro. Coração tem buraquinho. Né? Desde a Chiquititas ensinou Oi? a gente não pisou. E afinal somos todas Carla Dias, né? Porque eu acho, a gente já falou da Carla Dias aqui, não? Já. Falou um pouquinho. Tá. Mas pode falar, amor. Porque é um misto de desespero de se ver ali, né? De hora fui Nossa. Carla, hora tô tentando salvar as Carlas dentro de mim, né? Assim, é um lugar muito forte. Eu tava assistindo esses dias com as meninas que moram comigo e aí quando a gente viu, as 3 estavam em posição fetal no sofá, sabe? Assim, tipo, vendo aquela cena dela se ajoelhando pro boy e tal. Ai, e foi dando um negócio, um asco, uma coisa, uma reviravolta, meu estômago. E aí, quando a gente viu o nosso corpo mesmo, tava em posição fetal. E todo mundo foi... O tema da semana na casa foi, gente, eu levei Carla Dias pra minha sessão de terapia. Porque eu já fui Carla Dias muitas vezes na minha vida e eu acho que muitas vezes eu nem percebi que eu estava sendo, sabe? E aí bate uma vergonha, uma coisa muito louca, assim. Então, eu acho muito importante, assim, tudo isso tá rolando nesse momento, assim, rede nacional, E sabe? que Eu ela, acho... que ela
saia dali enxergando tudo isso, né? Sim, com certeza, assim, porque eu acho que já é tão cruel você passar por um relacionamento abusivo e viver seu processo dentro da sua casa, fechada e não querendo sair, depressona. Imagina em rede nacional, né, gente? Então, assim, eu acho que para além dela perceber, eu espero que todo mundo consiga acolher ela também, né? Porque é esse lugar do amigo que enfia o dedo na cara e fala, para com isso, sabe? Você tá cega, e que te abraça depois, sabe? Porque ela vai precisar de muitos abraços quando ela sair. Sim. E hoje em Eu não dia. Bom, as Eu não meninas já vejo Big sabem. Brother. Ai, caralho. Não, só terminar, só falar uma coisa Tá. rápida. Zerinho. O delay. Eu não vejo Big Brother, mas eu vejo coisas que aparecem na minha timeline. Então, cara, eu vi uma cena, era um meme, mas era tipo assim, ele pegando ela por aqui, assim, ananã, e em cima ele falando, não, porque esses caras que pegam as minas no bar, na festa, na balada. Eu postei isso. Sim. Sim. Sim, isso que eu ia falar, vocês já até sabem, eu já passei por relações abusivas violentas, não vou me expor aqui, não vou expor aqui ninguém, mas enfim, fica aí o registro de relações que, para chegar no físico, primeiro foram vários abusos que foram passados, várias fronteiras que foram passadas, até chegar no estopim do físico, né? Só que o que eu não tenho TV tem 6 anos, eu também não acompanho, mas eu acompanho todas as matérias, porque aqui eu me nutro, né, aqui no Instagram, tipo, que. Só que eu me identifiquei tanto dessa relação no início, porque eu percebo que eu tô numa relação abusiva quando eu saio do meu foco, do meu compromisso, do que eu tenho que fazer, dos meus direcionamentos, dos meus cursos, dos meus sonhos para viver uma relação. E aí eu começo a entregar o meu poder para a relação, começo a entregar o poder para o homem. Daqui a pouco, a mulher que ele se apaixonou, que era incrível, que era Não o existe mais. não existe mais. Então eu tô sedenta daquela mulher. Ele já tá desapaixonado porque afinal eu perdi o meu poder, eu perdi minha potência, já tá olhando para as Você virou próximas. esqueleto dele. E aí começa o ciúme, começa o apontamento, mas eu abri mão de tudo. Então, hoje, como eu já fiz muito trabalho de não cair em relações violentas, agressivas, o que começa a ver, tipo, eu tô saindo da minha potência, eu tô saindo do meu compromisso comigo mesma, eu tô saindo do que é a minha vida pra viver essa relação. Só que aí na paixão é tudo lindo, maravilhoso. E aí começa a vir, né, quando baixa a paixão, começa a vir a realidade do que é. Porque na força da paixão a gente faz tudo, né? Assim. Sim. Eu queria muito indicar um livro aqui que chama Por que Amamos? Os mitos e a filosofia do amor, que é do Renato Nogueira, um filósofo maravilhoso. E é super fácil de ler, 2 sentadas você lê o livro. E ele fala que tem uma filosofia que chama Dagara, que é, acho que do norte da África, que eles falam que quando que a paixão, que o amor é subir uma montanha e que a paixão é o topo da montanha. Então, para você subir a montanha, você precisa estar com um companheiro do lado, caminhando, vocês precisam estar juntos, o passo tem que estar igual, vocês têm que se retroalimentar ali, porque subir é muito mais difícil de descer. Quando vocês chegam lá em cima, vocês se abaixando e descer é mais fácil, né? Então, as paixões que começam no começo da relação, é muito fácil subir a montanha e descer. Todo mundo desce sozinho, sabe? Você não precisa do outro lado, do seu lado. Então, eu também, hoje em dia, eu percebo que relações que eu não me apaixono logo de cara são as relações que têm mais consistência, sabe? Que você vai conhecendo outros poucos, que você vai construindo, que você vai entendendo o que é seu, o que é do outro, até onde você vai. Porque esse lugar da paixão louca, né? Dessa coisa, ai meu Deus, eu quero, nananã, te deixa muito cega e você perde realmente, né? Os seus sonhos, os seus objetivos, assim. Então, eu faço conselhos amorosos todo final de semana no meu Instagram e sempre aparece uma pessoa, eu tô com um cara, mas não tô gostando muito dele, mas ele é legal. O que eu faço? Gente, continua. Vocês podem construir a partir daí, sabe? Nem todo mundo chega no cavalo branco e tá tudo certo, sabe? Tá tudo maravilhoso. É isso, é sobre isso. Vamos construir com calma e com consciência, sabe? Eu acho Exatamente.
É que sempre vende pra gente isso, né? O amor louco, a paixão. Sim. Encontrar a pessoa que você estava esperando, né? Isso é o amor. Não, assim, tem as afinidades corporais, intelectuais, as físicas, né? Tem todos esses lugares quando dá um match do desejo, mas o amor é a construção, né? É você ver. Então, é muito comum, assim, umas relações que começam já, ai, vamos namorar, vamos casar, vamos ficar junto. Claro que isso pode dar certo, né? Não tem fórmula de nada. Mas é na convivência, é na conjugalidade que você vai vendo se aquilo é amor mesmo, se aquilo se sustenta, se você se apaixona. Porque quando a gente está na relação, o desafio é que você conhece partes suas que você não conhece e o outro conhece partes que nem você conhece de você mesma, né? Das suas sombras, do seu destempero, das suas carências. E aquilo que a gente estava falando antes de falar que seu coração tem buraquinho. Eu acho que o importante de você olhar para o tamanho do seu rombo e do seu buraco é porque, dependendo do seu rombo e do seu buraco afetivo, emocional, de autoestima, é o que vai fazer você se submeter a uma relação de merda para pertencer. Né? Então, assim, é muito bom a gente conseguir olhar para esse buraco e ver, nossa, meu buraco é arrombado, né? Por um monte de coisa, então eu faço qualquer coisa, me submeto a um monte de coisa para estar o quê? Na companhia, para estar sendo amada. E às vezes até mal amada, mas sendo amada, né? Nesse lugar. Com certeza. E a gente só descobre essas coisas sozinho, né? Quando a gente tá numa relação, assim, a gente vai esquecendo de umas coisas também, sabe? Nossas. Então é o poder de você estar sozinho, né? Descobrir o seu rombo e descobrir até que ponto você vai, você não vai, você volta, você vai de outro jeito, você espera um pouquinho, você vai com mais consciência. É muito importante, assim, nesse lugar do estar só para se conhecer e aí quem vier vai vir realmente para estar junto, sabe? Não para não tapar o seu buraquinho mesmo. Alice, deixa eu te fazer uma pergunta. Se esse seu ex futuramente aparecer e pedir desculpas e entender o quanto que ele errou contigo, você acha que sairia um peso de cima de você? Como que... Então, não, acho que não tem nenhum peso, assim. Eu entendi muito que sou eu comigo mesma, sabe? Não tem nada a ver com ele, assim, mais. Eu acho que no momento que eu entendi que eu tava num relacionamento abusivo, pouco me interessava ele saber que ele foi abusivo. É claro que eu falei, né? Tipo, teve uma conversa sobre isso. Mas, assim, o que eu vou fazer depois disso é realmente entender o que eu fui permissível, sabe? Pra estar nessa. O que é dele, e aí é problema dele, e aí ele que resolva na terapia dele, sabe? Então, eu acho que é um pouco esse lugar, assim. A gente trocou e-mails no final da relação, que foi mais ou menos ele me pedindo desculpa, eu tacando o cacete nele, e depois ele falando, ai, penso em você todos os dias e tal, mas ele já tava com outra pessoa já, sabe? Então, assim, ele não vai fazer isso, ele não vai pedir desculpa, mas eu acho que eu não preciso da desculpa dele mais, sabe? O que tá feito, assim. A única coisa que eu pedi pra ele mesmo, e que eu pedi de coração, foi, tipo, não faça mais isso com ninguém, sabe? Não faça isso com outra mulher, sabe? Acho que essa é a maior desculpa que você pode fazer, assim, não faça isso com outra mulher. Ponto final. Sim. Não, eu falo isso porque um dos relacionamentos, eu não tive tantos assim, mas tipo, um dos relacionamentos que mais me deixou doente, abusivo, o cara, nesse momento de pandemia, ele reapareceu pedindo desculpas e dizendo, desculpa, e dizendo que só agora ele entendeu tudo que eu tinha falado pra ele, sabe? Só agora ele entendeu o quanto que ele foi abusivo, tóxico, o quanto que o erro vinha muito mais da parte dele do que da minha pessoa, porque a gente finalizou o relacionamento eu sendo a louca do outro planeta. Sim. E pra mim foi um presente.
Eu Foi entendo, um assim. presente. Eu entendo, assim, realmente, eu acho que existe um lugar, mas é que eu realmente não espero isso desse meu ex. Ele fala até hoje que a gente tinha um relacionamento aberto, eu sabia. Ele fala coisas, tipo, ele mente realmente, assim, para as pessoas, de coisas que chegam até mim e eu fico, lindo, para, sabe? Fica quieto, não fala desse assunto. É melhor, sabe, pra que vai ficar perpetuando? Então eu acho que tem tanta defesa ali ainda que eu não espero muito isso dele. Mas eu acho que em algum momento ele vai perceber, sim, sabe? Que. Ou se não, já percebeu e também não quer falar. Eu acho que esse é um processo mais dele, assim. Eu só gostaria de verdade, assim, que ele não fizesse isso com a atual namorada, a atual esposa dele. Eu realmente. Eu acho que é mais nesse lugar do que no meu, sabe? Da minha dor, assim. Porque ela é minha, tô cuidando dela, tô jogando meu lado exausta pro mundo também e tô botando a boca no trambone, tô falando disso, tô abrindo várias portinhas para outras mulheres também. Eu É acho que é mais sobre importante. isso do Sim. que a desculpa dele, sabe? E acho que um lugar de fortalecimento de mulheres que é tipo assim, se uma não abrir a guarda, não aceitar menos, não, né, tipo, for para trás, não se colocar aliada desse patriarcado para fazer parte daquilo ali, dizer, olha que loucura isso que estão dizendo, né? Assim, a gente vai estar juntas abrindo, indo para frente. Eu brinco com um dos meus ex que é tipo assim, foi a C e DC antes de Caroline e depois de Caroline. E falava para ele abertamente, gente, a mulher que você pegar depois de mim vai se beneficiar muito, porque vai pegar um cara, tipo assim, o que eu tô fazendo, eu falava isso, o que eu tô fazendo é um serviço às mulheres, porque as mulheres que vierem na sua vida depois de mim, elas vão receber um caminho tão mais limpo, tão mais iluminado no sentido de ver tantas trecheiras. Então, o que me salva também é parar de pensar nessas relações individuais e pensar no coletivo, entendeu? Do tipo, Exatamente. eu não posso abrir mão e aceitar menos, não é por mim, é por todas nós, entendeu? Sim. E a galera da geração mais nova, elas já estão vindo mais espertas. A gente é que tá, tipo, descobrindo isso aos 40, aos 30, aos 35. Eu tô falando dessa geração de 12 anos, de 10 anos, né? Que já tá chegando mais atenta nesse sentido, né? Não, com certeza, assim, e ficar atento aos pequenos sinais, né? Porque eles estão todos ali desde o dia 1, né, gente? A gente A que gente faz tem que vista escutar a nossa mulher grossa. selvagem, é isso, a nossa intuição. A gente tá ali. Essa vozinha que a Carol fala, na verdade, tá conectada, né? A gente precisa estar conectada. E é curioso, porque eu até atendi uma mulher semana passada terapeuticamente que trouxe assim um espelho que eu estava vivendo numa relação, não sei se passado ou atual, tô nesse campo assim, querendo saber o que está acontecendo no Brasil. Que ela trouxe um lugar justamente isso. Quando eu sou a A internet dela tá ruim. Tá. Amiga, 4G não? Bom, depois desse conselho, que eu não sei o que ela quis dizer, de um lugar. Acho que ela estava falando que mulheres que não conseguem nem enxergar isso, né? Nem perceber isso. Não entendi muito bem. Mas disso, de tipo, ela estava tratando nesse atendimento que é no lugar que eu tô, que é quando nós estamos sendo dóceis, maravilhosas, abrindo mão das nossas necessidades para pertencer, dando sim a tudo, né? Com esse lugar que me ensinaram pra gente que é o feminino, que perdoa tudo, que passa por cima de tudo, que é receptáculo, que só tá na luz, né? Cuidando de si e do outro, aí a relação tá boa. Mas quando eu coloco o meu outro lado, que é a Lilith, que é a indomesticável, que é a que daqui não passa, que é a guerreira, que é a trecheira, que é daqui não, que nem a gente sabe lidar com esse nosso próprio lado, que nem a gente integrou esse próprio lado. O cara se assusta e nos coloca no lugar de louca e sai dessa relação, né? Então, que desafio é estar em relação tendo que domesticar e silenciar essas partes que fazem parte da gente. Somos cíclicas, né? Somos todas. Somos a que cuida, mas também a que quer, né? Comer a relação que tá ruim, né? Sim, não, com certeza, assim, e exige muita coragem na gente para se relacionar.
E eu acho que no meu último vídeo eu falei muito sobre isso, assim, eu entrevistei uma amiga que a gente estava falando sobre o ghosting, né? Os caras que desaparecem das relações quando tá tudo bem. E é isso, assim, a nossa conclusão é a gente precisa de coragem para se relacionar, porque a covardia, ela fere muito a gente, sabe? E nesse lugar, assim, desde esse lugar de você querer botar sua Lilith para fora e o outro não aceitar e romper com você, e você ficar travada, né, nesse lugar de ser somente a dócil, fofa, boazinha e querida. E até em outros lugares mesmo, de tipo, se apaixonar por outra pessoa e não falar, e manter aquela relação, e se machucando, e ferindo o Nossa. outro e tudo mais, que vira um lugar abusivo também, né? Então, assim, coragem, mulheres, coragem, 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 sabe? Sim. Precisa ter muita coragem mesmo, assim, e dar cara a tapa e aprender e refazer e voltar de novo e olhar pro buraco quantas vezes forem necessários para poder ressignificar as dores e viver outros relacionamentos e ressignificar os relacionamentos também, que eu acho muito importante, né? E não se tornar aquilo que te feriu, porque por mais clichê que isso pareça, né? Tipo, quantas vezes também já não vi amigas que sofreram coisas em relações e que voltaram para uma outra relação que elas se tornaram o abusador, né? Que voltando na pergunta da Samara, que é esse lugar, né? Será que as mulheres também não são abusivas? Claro que são, sabe? Eu acho que a gente precisa ficar sempre muito atenta e cuidar de tudo, sabe? Todas essas questões. Sim, isso que você falou é muito interessante, porque senão a gente, feridas, começamos a ferir os outros, né? Sim. E quantas de nós também já não estamos chegando em relações completamente machucadas, né? Com registros de relações antigas. Aí, de repente, está até diante de uma nova relação, de um novo cara, e está respondendo ao babaca que foi o anterior, né? Sim. E não a pessoa que está ali na frente, ali, né? Naquele momento. Nossa. Isso é muito comum, porque a gente fica com medo, né, de se relacionar de novo, de abrir o coração de novo, de se vulnerabilizar, né? Nossa, já vivi muito isso, assim, de tá com cara super massa e travar mesmo, e ficar cheio de defesa e falar, meu Deus do céu, acho que vou me fuder a qualquer momento, sabe? Não acreditar num saudável, né? Sim, é muito louco isso, né? É muito, muito cruel com a gente também, né? Se colocar nesse lugar. Bom, a Samara tá mandando aqui mensagem que ela provavelmente não volta, porque ela não tá conseguindo voltar. Não acredito. E aí ela tá com Eu Nunca, que a gente tinha combinado de fazer, do relacionamento. Será que a gente toca, a gente encerra? Como é que você tá, Gi? E a Alice também, né? Eu entreguei o P. Entreguei o P. Trouxe chocolate. Peraí. Será que ela não Mas consegue ela mandar falou- no WhatsApp o Eu Nunca? E a gente finaliza com Eu Nunca? Boa, peraí. Mas já é certo? Aham. Ela não volta mesmo? Falou que já tentou voltar umas 3 ou 4 vezes e tá só rodando a bolinha, que ela não tá conseguindo. Cagada, né? Será que ela tá no 4G? Já. E outra coisa que a gente não falou, que a gente trouxe muito esse lugar, né, do relacionamento abusivo entre homem e mulher, mas também existe a toxicidade entre mãe e filha, né, assim, entre amigos. Então, por exemplo, agora, né, eu já sofri muitas relações abusivas, só que na minha relação com meu filho, por exemplo, a abusiva sou eu, a tóxica sou eu, né, a que levanta a voz, a que manipula, a que controla, a que dá castigo do silêncio, né, sou eu. Então, assim, muito atenta, porque uma hora a gente está de opressor, outra hora de oprimido, enquanto a gente não sai dos jogos, né, assim. E aí começa a jogar no meu filho uma voz controladora para salvar a menina que alguém gritou lá atrás, né? Ou, tipo, eu vejo muito isso, muito cuidado, a gente que é mãe de menino, trazendo uma raiva e um ódio por aquele menino que já é anterior àquela criança, sabe? Né? Não só a cara do pai, né? Desse lugar de trazer as feridas do relacionamento passado ali nos filhos, isso acontece muito. Não é no meu caso, assim, é o que eu vejo aí pela sociedade. Mas também desse lugar de com meu filho eu vou trazer esse patriarcado, não vai ser, sabe? Assim, é muito louco, assim, como que
é confuso e complexo essas relações, sabe? Por isso que é importante a gente se cuidar, né? Fazer bastante terapia e tentar entender quais são as nossas sombras, quais são as sombras que passaram pra gente, o quanto que a gente precisa se reconectar mesmo, né? Porque senão vira um dominó e a gente vai jorrando essa toxicidade e não para nunca. E repetindo histórias, né? A história dos nossos pais, a história, enfim, de antigas relações que a gente viveu. E aí vira um ciclo sem fim, né? Quando a gente tá consciente, ai, tudo é melhor, né? Tudo, tudo, tudo. Sim. E outra coisa que eu tava vendo, assim, é que a grande violência, assim, das relações patriarcais hoje em dia, do tipo, mas ele não me bate, mas ele nunca me bateu. Mas a violência silenciosa, né? Assim, a violência do castigo de silêncio, a violência do abandono, a violência da pessoa que já se retirou da relação, mas não disse que se retirou, né? Assim, essas violências, essas microviolências, as violências invisíveis, a violência psicológica, que às vezes é uma raiva não trabalhada que vem na alfinetada, nas piadas, destilando ódio, destilando raiva, né? Que também são violências passivo-agressivas, né? Esses lugares que é bom a gente ficar sempre atenta também, né? Porque é como limpar é como uma cebola, a gente vai tirando camadas de violências físicas, emocionais, psicológicas, piadas, comentários, olhares repressores, né? Sim, com certeza. E que ficam muito marcados também, né? Eu acho que esse lugar da manipulação do gaslighting é uma coisa muito séria mesmo e que deixa marcas que a gente só consegue ver a longo prazo mesmo, né? Quando a gente começa a duvidar de umas coisas meio bobas, sabe? Umas coisas meio, gente, mas será que eu tô viajando? Eu brinco que nessa relação o meu passaporte tava todo carimbado. Que eu tava sempre viajando, sabe? Isso quando na verdade não, eu tava bem sabendo o que estava acontecendo, sendo manipulada, sabe? Então tem que tomar muito cuidado, assim, porque essas feridas ficam, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter consciência que quando a gente está numa relação, a gente está lidando com uma pessoa e que ela tem uma bagagem emocional e que ela vai sair com uma bagagem emocional também para a vida dela, né? E que a gente tem que ter muito cuidado, porque são vidas que estão ali em jogo, sabe? Não é só apenas a menina que eu fico, a menina que eu dei uns beijos, a menina que eu transei. Não, não é. É uma vida realmente, sabe? Que eu acho que as pessoas precisam realmente ter mais cuidado umas com as outras. E cuidar de si, né? Porque quando a gente tá cuidando da gente, a gente também cuida do outro automaticamente. Por mais clichê e cafona que sou esse papo, sabe? Mas no fundo é sobre isso. Exatamente. E a pandemia que a gente está vivendo é sobre isso. É se proteger para proteger o próximo. Então, se a gente não entender agora, para sempre, o quanto que é importante ter empatia, acolher o próximo, acolhendo nós mesmos, é sobre isso. A vida é sobre isso. A gente precisa ter esse olhar. E acho que a gente trouxe esse corte, sempre traz esse corte muito do masculino, porque, na verdade, é onde essa violência está mais ativa, mais enraizada, e é um lugar tão desafiador, porque, assim, no fundo, gente, os homens, eles não têm noção do que é o privilégio que eles têm, e às vezes a gente já fala tanto disso do privilégio masculino que a gente não consegue nem nomear o que é o privilégio. E às vezes é num lugar assim, de nem reconhecer como que só por ser homem ele recebe uma atenção, ele recebe um espaço, ele já tem uma autoestima mais estabelecida para ter voz de fala, para ter voz ativa, para se posicionar. Isso não quer dizer que eles não tenham suas feridas de autoestima, que não tenham as questões de não chorar, não. Mas assim, dentro de uma relação, isso já começa num desequilíbrio, né? Isso já começa num lugar onde eles não têm a mínima noção do que é estar na nossa posição e como que nós temos essas feridas machucadas. Então, quando o cara, por exemplo, não responde uma mensagem minha por 24 horas ou por 48 horas, ele não tem ideia das feridas que estão sendo acionadas minhas de traição, de confusão, de abandono, de negligência, né? Assim, para eles, às vezes é só uma coisa, esqueci o carregador, ou tipo,
Nossa, vi só no dia seguinte. E isso aciona os nossos gatilhos, né? De uma ferida, de um buraco, de uma muito grande, né? Então, acho que essa é a grande diferença entre homens e mulheres. Todos nós nos machucamos com o patriarcado, todas nós sofremos com o patriarcado, mas essa parte da onde o homem está agora, preciso chorar, é diferente dos nossos corpos que estão sendo mortos, Agredidos. violentados e silenciados, agredidos, né? É muito diferente essa violência, né? Nossa, com certeza, assim, eu acho que essa é uma das chaves da questão, né? Enquanto a gente não trazer a igualdade de gênero para discussões de monogamia, de relacionamento aberto, de relacionamento abusivo, a gente realmente não vai conseguir discutir essas formas de se relacionar, assim. Porque eu acho lindo os caras que defendem o relacionamento aberto, enquanto a gente está falando de uma liberdade sexual que muitas mulheres não têm, sabe? De uma dupla jornada de trabalho. Que os caras não têm, sabe? É muito lindo ter uma relação aberta enquanto você é um adulto que não lava sua louça, que você vai chegar em casa e a mulher vai dar conta do seu filho e vai dar conta da casa enquanto você tá lá transando com fulaninha, sabe? Então, assim, Exatamente. acordem, homens, a discussão é outra, sabe? Não é sobre liberdade, não é sobre caretice, não é sobre compromisso, é sobre igualdade, sabe? E eu acho que a gente também colocou muitas camadas de romantização, né, nessas novas formas de relacionar que são velhas e a gente rompe a monogamia para falar que trair está permitido, né? Enquanto existe uma outra discussão de responsabilidade afetiva que atravessa muitas das relações abusivas, que é a grande chave da questão, que é exatamente isso que a Carol trouxe. Obrigada, Carol, de verdade. Me senti 100% contemplada, assim, com o que você Ai, falou. que lindo. E eu com você, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa aberta no sentido de pesquisar relações e eu descobri que sempre chega esse momento da relação, né? Uma relação aberta, uma relação fechada, vamos fazer os acordos por 2 motivos. Primeiro, eu tenho pânico de ser traída, entendeu? Eu não quero ser traída, eu faço constelação para não ser traída, entendeu? Eu escrevo sobre a crueldade que é atrair uma mulher. Então, eu tô mais aberta a ter pelo menos uma igualdade, porque, na verdade, os homens já são liberados nesse sentido de experimentarem de sexualidade livre, de viverem outras coisas, de terem menos culpa, de pensarem menos na família, né? Eles são mais livres nesse sentido de quase normatizado e naturalizado viver essa sexualidade plena que dizem que a gente não tem, ou que a gente não sente, que é uma mentira, né? Então, esse foi um dos motivos de eu começar a perguntar. E aí, depois, entrando nesse lugar, essa relação livre ou essa relação aberta é boa para quem, né? Quem que tem privilégio de viver isso? Porque eu, sendo mãe de 2, quando eu tô sem filho, eu quero encontrar pessoa, não quero sair para caça, ainda mais agora em pandemia, tudo isso tem menos sentido. Sim. Mas, assim, que lugar é esse, né? Para quem que é essa liberdade, né? Para quem que é esse lugar, né? Porque é fácil, né, essa liberdade, né? Quando se trata de um homem, né? É um lugar de fácil acesso, né? Nós mulheres estamos sendo oprimidas pela sociedade o tempo todo, sabe? Então, é muito falacioso falar que a gente não vai ser oprimida em relações abertas, sabe? Pelo simples fato de uma liberdade sexual que muitas vezes não existe, né? E tem uma amiga maravilhosa que faz círculo de mulheres, ela é chilena, e ela fala assim com um espanhol bem carregado: eu não consigo entender o que acontece no Brasil. Porque no Brasil, um homem cagado, assim, sabe? Um homem errado, que você vê que é um homem desajustado, um homem que ele pode estar, sei lá, totalmente cagado na vida. Ele é um homem que tem uma mulher e uma amante. De tão, tipo assim, é bizarro que é aqui no Brasil. Porque lá fora, nos outros países, ainda tem a coisa do loser, né? Se o cara é um loser, se ele não tem coisas, você nem se aproxima, né? Ele nem tem... Agora aqui não. O cara é um fudido, ele é um fudido e tem uma mulher e uma amante. E ainda tem uma outra que ele flerta, sabe? Ainda é valorizado. No México é igual. No México também? Então deve ser uma coisa até mais... latina nesse sentido, né? Porque como assim, né? Tipo, e isso mostra como que nós mulheres brasileiras estamos, né, desvalorizadas, estamos separadas da nossa potência, do nosso poder pessoal, e o como ainda é importante ter essa figura desse homem do nosso lado, que muitas vezes atrapalha a nossa vida, entendeu?
Mas ali tem um homem, né? Ali tá vivendo, né, aquela relação. Parece que a mulher deu certo, né? Nossa, Tá lá o cara. sim. E uma coisa que eu já até comentei em outras lives, que é a grande cura da minha vida agora, é a minha dependência da validação masculina, que é uma coisa, assim, absurda, né? Empodera, 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 o cara manda um foguinho, você fala, ai, foguinho, nossa, ele curtiu meu texto, nossa, ele viu. Aff, sabe? Tipo, senta lá, Caroline, e vai fazer muito mais trabalho em você mesma, porque não entendeu nada ainda, né? Nossa, total. Mas assim, é normal, né? Acho que ainda mais nesses tempos de quarentena a gente cai muito nessa migalha de amor, ou talvez nesse lugar que você acha que a pessoa tá te vendo, mas é só um recorte ali da rede social que você tá colocando e que já não é muita coisa, sabe? É muito fácil cair nessas narrativas, né? Enfim, a gente se empoderar e querer criar umas relações muito mais conscientes. E quando você vê, ai meu Deus, ele não viu meus stories, sabe? Sim. É sempre assim, né? E outra coisa, a Samara, amiga, Gia, Samara realmente. Desiste, né? Eu tô aqui toda hora. Eu tô vendo. Mas ela mandou os eu nuncas aqui pela internet, aí eu vou começar a falar uns dela e vocês podem falar um de vocês. Quer dizer, esse que eu vou falar não é dela, tá, gente? É um sorteio que a gente fez nas redes e trouxe os nomes, mas a gente pode brincar desse eu nunca. Então, vocês dizem se você eu nunca ou se vocês já fizeram, tá? Vou sortear um aqui, tá. A clássica. Eu nunca deixei de ir a uma festa porque ele não ia e não queria que eu fosse. Era pra beber agora, né? Agora a gente bebe, que a gente já fez. Daqui. Nossa, Bebe, né? eu já muito. E não só em festa, né? Em trabalhos, né? Assim, locais, abrir mão para estar na relação. Trabalho. Eu já viajei, eu já perdi uma passagem. Perdi não, eu abri mão de uma passagem para passar 10 dias no Vale do Capão e estudando, porque eu estava no início de uma relação e ia cuidar da relação. Eu já falo, ai, Caroline, por que isso? Mas é isso, perdoa, né? O perdão é sempre pela menina que a gente foi, pela mulher que a gente foi, né? Tá, então bebemos essa? Alguém aí de casa bebeu também? Acho que sim. Ai, vou abrir. Posso abrir? Boa! Muito boa! Os comentários. Pronto. Então, outra frase aqui. Eu nunca troquei de roupa porque não agradou o homem. Clássica também, né? Nossa, Devo. algumas vezes. Eu já tirei maquiagem. Batom. Batom. Meu ex fala assim, gente, mas pra quê? Olha o tamanho da sua boca, pra que usar essa cor? Você quer aparecer, né, Gisele? Sim. E conteúdos também aqui de rede social, se bota uma foto mais, né, tipo, ativa, se bota um vídeo mais dançando, né? Quem nunca, né, foi receber nossa, mas pra quê? Tá querendo aparecer pra quem? Nossa, querendo chamar atenção pra quê, né? Aí, um monte de gente bebendo, botando as tacinhas. Tá. Outro, eu nunca fui traída. Nossa, gente, é pra enfiar os chifres na terra e arar a terra, né? Porque, nossa, na minha última relação eu fui traída 23 vezes. Boa noite! Eita, finalizamos aqui. Ai, que dor! Que bom também rir, né? Porque imagino que você deva ter se rasgado de tanta dor e sofrimento, né? Meu Deus do céu. Quando não tava comigo, eu tava com outra. Era mais ou menos esse esquema. Não. Outra frase. Eu nunca deixei de sair com uma amiga porque ele não gostava dela. Eu nunca. Quem nunca? Nossa, quase todos os meus não gostavam muito da Samara.
Você vai não sei o quê, com a Samara? É. Eu tinha que falar que a Samara Não! não, a Samara não. A Samara ia ficar com as meninas, com as filhas. É, Não, eu muito, passei né? por isso. Mas o meu era bem velado, sabe? Esse lugar do tipo, ai, não, mas sei lá, acho que você tem que fazer amizades novas, porque você tem que expandir, porque é sempre bom conhecer gente nova. Só que na verdade era só pra me afastar das minhas amigas mesmo, sabe? Sim, isso tem que tomar muito cuidado, né? Quando começa a jogar contra as amigas, quando começa a envenenar nesse sentido, é tipo, opa, opa, alerta vermelho, assim, né? Tipo, porque é um gatilho de muita culpa. Eu lembro que uma relação ficava me comparando como as minhas amigas atrizes estavam protagonizando novela e eu estava lá, né? Naquele jeito. Então, tipo assim, e aí é um lugar onde você começa, você perde o referencial de quem é você, da sua sanidade, da sua potência, e fica com raiva das mulheres, porque fala, porque, né, pega lá o gatilho, né, o calcanhar ali pra falar, né, muito Nossa, forte. total, total, total. Não, e começa a brigar com a sua mãe, com seus irmãos. E quando você vê, nossa, teve uma relação, um relacionamento que quando eu vi, eu tava me afastando da minha mãe. Eu fiquei anos assim, afastada da minha mãe, e só depois que eu percebi que era por conta do namorado. É, porque esses gatilhos de manipulação pega justamente nas nossas feridas, né? Nos nossos locais. Então, aquilo que você se abriu num lugar de vulnerabilidade é o que vai jogar na tua cara na hora da briga, né? Mas você também não sei o quê, mas você... E aí você fica tipo, nossa, quem sou eu? Quais são os referenciais? Me perdi de eu mesma, né? Assim, muito forte. É muito forte. Então, esses abusos, abuso psicológico, cara, você fica enferma, total. Sim. É muito pesado. É muito pesado. Outra aqui. Nunca deixei de usar batom vermelho porque ele não gostava. Eu nunca deixei, eu usava, mesmo assim, tô nem aí. Ele que lute. Eu deixava de usar. Deixava. Eu, na verdade, muitas vezes, porque eu sou dessas, muitas vezes eu ia com um batom nude e dentro da bolsa tinha um batom vermelho. Maravilhosa. E que eu ia fazer, cara? Péssimo, né? Imagina você deixar de sair da sua casa com... Enfim. E vai mostrando também esse lugar que mesmo diante da opressão, mesmo diante... A gente vai também se escamoteando, né? Vai criando nossos lugarzinhos de espaço, né? De tipo, de ir, né? De ousar ser quem é, né? De lembrar a potência, né? Tem um pouco isso, batom eu acho que não, mas assim, uma coisa de unha, assim, sabe? Uma coisa de... Eu acho que é muito cuidado, porque quando pega no gatilho de dizer que é vaidade, por que você quer isso? Porque você tá sendo vaidosa, né? Porque você tá, né? Tipo assim, é um lugar onde... Ei, não te pedi sua opinião, não te pedi conselho, né? Tem que ter um lugar onde a gente chama esses lugares de não, aqui não, sabe? Assim, de colocar um limite, um muro mesmo, de não te perguntei isso, né? Tipo, se possível, não grossa. Mas se não der pra ser de outra maneira também... É melhor que seja grossa. E fica sem relação. Tá, mais uma. Eu nunca deixei de seguir um homem por ciúmes dele. Eu nunca deixei... Como é que é? Eu nunca deixei de seguir um homem... porque o meu namorado tem ciúmes dele. Eu já segui uns caras pra fazer ciúmes mesmo. De propósito, sabe? Que, me traía tanto e seguia todas as minas que ele me traía, ficava curtindo as fotos delas de biquíni, eu ficava pé da vida. Fazer o quê? Seguia todo mundo também. Abre o olho desavisado, hein? E aí entrava também nesse ciclo péssimo de, tipo, fazer o que ele tava fazendo, sabe? Eu jogava no jogo, jogando o jogo, sabe? Que é péssimo também, não recomendo, mas nunca. Nossa, esse é péssimo, esse jogo é péssimo. Porque, assim, em algum lugar, a gente extravasa o nosso lugar. Então, quando eu percebo que o cara tá me enrolando, ou que o cara tá, tipo, ali, não vai, né? Eu volto a falar com eles. Olha que cagada, que eu tô super...
forma de quê? De eu me vingar desse e do outro. Entendeu? Mas é cagada também, não Não, recomendo. porque quem se fode total é você, né? No fundo é. Eu não, no caso, essa mulher que vive essa situação. Entendi. Desculpa. Eu entendi tudo errado. Tô louca. Mais um. Mas Esse é meu, posso dizer que é meu. Eu nunca senti medo de dar merda quando ele levantava a voz. Nossa. E quando jogava as coisas no chão, cara. Assim, daqui a pouco vai ser eu no chão. Quebrar espelho, furar a parede, né, Carol? Uhum. O medo, né, como um combustível da relação, né? Você vê que vem aquele medo, é a nossa parte infantil desesperada, né? Dá um medo, né? É um medo. Nossa, isso é eu muito. senti muito medo, muito medo. Eu tô aqui revisitando, sabe? Dá medo. Dá muito medo. E são medos até irracionais, né? Porque é tanto medo de ser machucada, medo de ser exposta, medo dos vizinhos escutarem, medo de... Nossa, de tanto medo, né? Não, e é isso, né? O cara, inconscientemente ou conscientemente falando, ele tá jogando as coisas no chão, tá estourando a parede, avisando que a próxima é você. E isso vai chegando na gente, né? Sim. E é muito forte porque, assim, um homem, né, quando ele tá falando mais alto, ele tá sendo mais grosso, ele tá sendo afirmativo, ele tá sendo viril, ele tá sendo ativo, ele tá sendo enérgico. Quando a gente vai para esses lugares, a gente é descontrolada, descompensada, desajustada, né? Assim, então, nem colocar, nem expressar a nossa raiva a gente pode. Pra gente entrar num surto, entre aspas, emocional, é porque já passou por cima de todos os limites do que era possível e do que não era possível. Cara, para uma mulher surtar, quer dizer que ela já passou por cima de tudo que ela podia e não podia passar, né? Porque quando extrapola é porque já... Nossa, já fez muita coisa, né? Assim, já passou por cima de tudo. E essa comparação é completamente descabida, né? Completamente, assim, quando a mulher surta e, sei lá, pega firme no braço de um cara, a gente não pode comparar com o cara fazendo isso na gente, sabe? Então eu acho que já começa por aí. Acho que alguém comentou aqui, existe mulher machista e autoritária? Existe, mas assim, a gente não pode falar dessas mulheres que são, sei lá, 1% das relações, enquanto tem outros 99% sendo oprimidos, sabe? Então, assim, são 2 pesos, 2 medidas, não tem como comparar. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Por isso que existe feminicídio, entendeu? Ninguém nomeou ao contrário. Exatamente. Outro comentário que eu vi aqui, que eu até vou subir um vídeo essa semana que eu tô falando, é da dependência financeira, né? Isso é uma coisa, assim, que é muito gatilho de reprodução de violência, né? Que chama de a violência patrimonial, que é não saber, né, pra onde ir. Então, muitas vezes eu ficava numa relação de merda porque eu não tinha como, achava que não tinha como sair da casa. E aí é tão delicado esse processo, porque tem um discurso agora nosso que é sai dessa relação, mulher, saia disso. Só que, de novo, que condição a mulher pode sair disso? Se ela tem filhos, se ela mora na casa do cara, se ela tá nos Estados Unidos e não pode pegar o filho e sair porque vai ser denunciada como abandono de lar, né? Então, assim, são tantas coisas, mas, assim, quem tá no contexto de dependência financeira precisa ficar muito atenta, né? Assim, porque aí é que começa realmente o abuso, as violências, de jogar na cara. E lembrando, né, que aquilo é um acordo, né? Se o cara tá sendo o provedor da relação, quer dizer que ela tá fazendo todas as outras partes de cuidado de casa, cuidado do lar, cuidado dos filhos, cuidado... Tá fazendo todo o serviço que não é remunerado. Que não é remunerado. E se em algum momento a gente começar a cobrar pela nossa força de trabalho, a gente quebra a sociedade, na realidade. É por isso que é um projeto de desvalorização da nossa potência e da nossa força, porque é de propósito, né, que desvalorizam o trabalho do cuidado, do afeto, que majoritariamente é de mulheres, né, assim, majoritariamente. Sim. Com certeza.
Agora é um bom momento para bater palma para a sociedade patriarcal e para o ser visto. Triste. É Sim. muito triste. E entender também que não é mais uma falência pessoal, não é uma mulher que precisa se sentir culpada por estar errada, é uma falência sistêmica, do sistema, né? Assim, é para que seja explorado mesmo, para desvalorizar mesmo a nossa força e a nossa potência, né? Então, assim, eu nem sei dicas, mas assim, eu acho que é começar a guardar um pouquinho, muitas mulheres que vêm pedindo ainda para estudar nessa época, sabe? Assim, no momento que a gente está. Então, tem que lembrar que a gente não fala só para nossa bolha paulista e carioca, não, né? E mesmo na bolha paulista carioca, tem muita gente que ainda vive esse lugar de opressão nesse sentido, né? Sim, com certeza. E é muito difícil se libertar, né? Porque como você disse, é sistêmico, né? Mas é isso, eu acho que é interessante a gente pegar esses pontos, né? De como começar a se libertar mesmo, assim. É uma rede de apoio, é não ter vergonha de falar. Quando você tiver vergonha de contar a história que você está vivendo para alguém, se questione essa vergonha, porque provavelmente ela vem de um lugar que não é... E muita força, assim, porque eu acho que todo mundo é capaz de sair de uma relação abusiva. A gente precisa mesmo saber com quem contar, saber realmente assim em quem se apoiar, porque ninguém sai dessa sozinho, né? A gente acha que, nossa, não, vou sair dessa sozinho e vou para uma outra. Não, a gente precisa de outras pessoas. Então, eu acho muito importante, assim, não sentir vergonha. Se você tá numa relação abusiva, saiba que tem outras 1000 mulheres numa relação abusiva também. Não sinta vergonha mesmo, assim, se abra para você conseguir realmente sair disso, sair dessa melhor e sair com apoio e sair para ressignificar e para se redescobrir, sabe? Sem medo e sem vergonha, para mim, é o que eu sempre tento passar, sabe? Para as mulheres. Exatamente. E se você tá vendo a sua amiga passando por um relacionamento abusivo, por favor, acolha essa mana, sabe? Abraça essa mana. Ela vai ter altos e baixos, mas sempre esteja ali para ela, por ela, porque futuramente pode ser você também. Sim, com certeza. Sim, e eu vi outra mulher comentando aqui de fazer caixa 2, e essa mulher que eu tô atendendo, né, para sair desse lugar, dessa relação com filhos, enfim, num contexto de estar longe da família, num contexto de estar completamente dependente dele, eu sugeri esse caixa 2 mesmo. Assim, ó, começa a guardar o troquinho, começa a esconder seu dinheirinho e, principalmente, perceber que dá para fazer um plano de saída de uma relação. Isso, para mim, foi uma girada de chave. Porque nos ensinam desde pequena a planejar o casamento, planejar a união, planejar o encontro. E agora a gente precisa também ensinar a nós mesmas a planejar a saída, a estratégia. Então, bom, estou numa relação de merda, estou numa relação de merda. Não estou sendo fisicamente agredida, não é uma relação. Daqui a 1 minuto vai cair, tá? Ai, caceta, tá. Então, assim, e preparar isso. Então, eu me dou 1 ano para sair dessa relação. Então, eu me dou 6 meses para sair dessa relação. Nesse contexto que não é só chegar e sair, né? Que é, tipo, se organizar para sair dessa relação. Imagina com filho. Com filho, né? Então, o último eu nunca, que era o último que faltava. Parte 3, Tá. parte 4, parte 5.